Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Matheus Gasparini. Eu fiz faculdade de medicina na UERJ, no Rio de Janeiro. Vim para a Unicamp fazer residência médica em oftalmologia e continuo aqui na Unicamp fazendo meu fellow em retina e vítreo. Queria agradecer ao Dr. Maurício, ao Dr. Osias e a todos os demais chefes pela oportunidade de apresentar essa aula tão importante, que é o tratamento clínico da retinopatia diabética proliferativa. Eu dividi essa aula em 5 partes. Na primeira parte, a gente vai relembrar a definição e a fisiopatologia da retinopatia diabética, algo que o Arthur já falou brilhantemente semana passada. Eu vou apenas dar uma pincelada rápida. Depois, vamos ver o tratamento sistêmico que altera a história natural da retinopatia, né? O que há de evidência sobre isso? A seguir, a gente vai fazer um apanhado dos prós e dos contras, tanto da fotocoagulação a laser, quanto dos anti-VEGF, que atualmente são os dois grandes tratamentos oftalmológicos para a retinopatia diabética. E no final, a gente vai dar um passo em direção ao futuro e vai ver novos tratamentos que estão surgindo aí e que podem mudar, num futuro próximo ou não tão próximo assim, as perspectivas do tratamento dos pacientes com diabetes mellitus. Então, começando aqui, definindo e relembrando a fisiopatologia da retinopatia diabética, tudo começa aqui. Tudo começa no açúcar. Então, o paciente com diabetes do tipo 2, que é o tipo mais comum, ele tem maus hábitos alimentares aliados a sedentarismo e a fatores genéticos, que vão, em conjunto e ao longo dos anos, ocasionar um estado de hiperglicemia sustentada. Já no tipo 1 é um pouquinho diferente. A gente tem fatores genéticos e fatores, também fatores ambientais agindo e gerando um mecanismo de autoimunidade, um ataque às células pancreáticas produtoras de insulina, que vão também convergir para uma hiperglicemia sustentada. Então, tanto no diabetes tipo 2 quanto no tipo 1, tudo resulta num estado de hiperglicemia sustentada. E qual é o problema desse estado? O que essa hiperglicemia, ao longo dos anos, vai gerar? Ela vai gerar toda essa cascata aqui, todas essas vias metabólicas, que o Arthur já explicou muito bem na semana passada. Eu vou apenas fazer uma breve revisão bem rápida. Então, a hiperglicemia ela vai ativar várias vias metabólicas. E eu vou dar atenção especial aqui para as vias que aumentam o estresse oxidativo. Então, a hiperglicemia aumenta, entre outras vias, a via do estresse oxidativo. Imagina que o Dr. Maurício me liberou para ir no Rio de Janeiro, passar umas semanas lá, eu comprei uma maçã aqui em Campinas, acabei esquecendo, não coloquei na geladeira. Essa maçã, fui viajar, tá? Comprei essa maçã aqui e voltei 1, 2 semanas depois. Como que essa maçã vai estar fora da geladeira depois de tanto tempo, né? Ela vai estar assim, tá? Ela vai ter estragado. Em outras palavras, ela vai ter sofrido a ação de um contínuo estresse oxidativo. E a nível celular, é mais ou menos isso que acontece, tá? Então, a gente tem uma célula saudável que, exposta ao longo dos meses e dos anos a um contínuo estresse oxidativo ocasionado pela hiperglicemia, vai perder sua função, vai ficar disfuncionante, tá? Isso na retina ocasiona uma disfunção do endotélio dos vasos retinianos. Se os vasos retinianos eles ficam disfuncionantes, eles vão, obviamente, perder as suas funções. E qual é a função do endotélio dos vasos da retina? Qual é a função dos vasos da retina? Então, duas principais. Primeira, manter uma barreira hematorretiniana interna, evitando o extravasamento de vasos para o interior da retina. E a segunda função é carregar oxigênio e nutrientes para as camadas internas da retina. Ok, se você tem a perda dessas funções, se você perde a função de barreira hematorretiniana interna, a gente aumenta a permeabilidade vascular. Isso vai ocasionar o edema macular diabético, que a gente vai ver nas aulas seguintes. A gente vai ter um foco especial no edema macular nas aulas seguintes. Além disso, quando você perde essa capacidade de carregar oxigênio com eficácia para as células da retina, das camadas internas, a gente vai ter uma isquemia retiniana. Essa isquemia retiniana, quando ela atinge a região central, quando ela atinge a mácula, o que acontece em alguns pacientes, ela ocasiona uma condição chamada de maculopatia isquêmica, que denota já um prognóstico mais reservado. Além disso, quando falta sangue para uma parte da retina, o que o nosso organismo vai pensar? Olha, está faltando sangue. Eu preciso arrumar um jeito de carregar sangue para onde não está havendo esse fluxo sanguíneo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou formar novos vasos. Eu vou formar neovasos. E ele faz isso como? Ele faz isso fazendo um upregulation de alguns fatores pró-angiogênicos, especialmente o VEGF, e eles vão conseguir sim formar novos vasos. Eles vão ser bem-sucedidos na formação de novos vasos. O problema é que são vasos doentes.
Tá? Os vasos que se formam, eles não têm função. Além disso, eles têm uma capacidade muito grande, como eles são frágeis, de sangrar e também de formar um tecido fibrovascular ao seu redor e tracionar a retina. Então, ocasionar complicações gravíssimas, como HV, como DRT, como GNV. E a formação dos neovasos e a ida desses neovasos atravessando a limitante interna, indo para o espaço extra-retiniano, vai caracterizar o paciente como tendo uma forma proliferativa do diabetes. Então, resumindo aqui, em imagens, as 3 principais consequências do diabetes mellitus no olho: o edema macular diabético, a maculopatia isquêmica e a forma proliferativa da retinopatia diabética. O que a gente pode fazer para evitar que o paciente chegue nesses estágios? Ninguém quer que o nosso paciente chegue nesses 3 estágios aqui. O principal, a gente aprende desde criança que o melhor a se fazer é sempre cortar o mal pela raiz. E aqui não é diferente. Tá? O melhor a se fazer é investir aqui, é atacar aqui essa hiperglicemia do paciente, porque controlando a glicemia, a gente vai diminuir o estresse oxidativo e, consequentemente, vai diminuir a disfunção do endotélio vascular. Tá? Então, vamos falar do tratamento sistêmico do diabetes, como ele impacta na retinopatia. Lembrando que se você tratar a glicemia, você não vai melhorar apenas o olho do paciente. Você não vai prevenir apenas complicações oftalmológicas, você vai estar melhorando o paciente como um todo. Menos nefropatia, menos coronariopatia, menos doença cerebrovascular, menos doença de membros inferiores. Então, é para o bem geral do paciente, diminuição geral da mortalidade dele. E 3 grandes estudos vão basear o nosso conhecimento acerca do controle glicêmico na retinopatia: o KPDS, o DCCT e, mais recentemente um pouco, o ACCORD. O KPDS é um estudo desenvolvido no Reino Unido, um estudo já muito famoso, a gente vê até na faculdade de medicina esse estudo, que ele analisou pacientes com diabetes do tipo 2 recém-diagnosticado. Ele começou na década de 70. Ele mostrou o quê? Ele mostrou que pacientes que controlavam bem, que tinham um bom controle glicêmico, com uma hemoglobina glicada média de 7%, eles tinham 25% menos complicações microvasculares, e aí inclui-se a retinopatia, em relação ao grupo que controlou menos a glicemia. Tá? Ou seja, um bom controle glicêmico diminuiu o risco de complicações, diminuiu o risco de retinopatia no diabetes tipo 2, que foi o grupo do KPDS. Tá? Ele também mostrou que o maior controle da pressão arterial para níveis menores do que 150 por 85 também reduziu a progressão da retinopatia diabética. Tá? Já falando de tipo 1, o grande estudo do século XX que estudou esses pacientes foi o DCCT. Tá? Ele começou a ser feito nos anos 80, se prolongou até os anos 90, e ele teve um resultado muito expressivo, até mais expressivo do que o do KPDS, no sentido da retinopatia, eu diria. Porque ele mostrou que os pacientes que tinham uma hemoglobina glicada média de 7% tinham 35 a 76% menos complicações microvasculares em relação ao grupo que controlou mal a glicemia. Então foi uma melhora muito expressiva. Então a gente já viu que no tipo 2 e no tipo 1 existe sim uma melhora expressiva na retinopatia com controle glicêmico. Isso está provado por estudo. Tá? Em relação ao DCCT, foi feito um segmento desses pacientes depois que esse estudo acabou, um estudo chamado EDIC, fez o segmento, e ele introduziu para a gente o conceito de memória metabólica. Tá? O que esse estudo mostrou, esse segmento a longo prazo mostrou? Mostrou que os pacientes que controlaram bem a glicemia durante o DCCT, durante o período do estudo, mesmo que depois eles viessem a não ter um controle glicêmico tão bom, eles tinham um prognóstico visual melhor do que os pacientes que nunca tiveram um bom controle glicêmico. Ou seja, você controlar bem a glicemia lá atrás pode te ajudar lá na frente. Se você tiver alguns picos de glicemia, de hiperglicemia lá, você tendo mantido um controle sempre legal lá atrás, você vai ter menos risco de desenvolver doença e retinopatia diabética. E o contrário também é verdadeiro. Ah, doutor, nos últimos 2, 3 anos minha glicemia está bem controlada. Ah, mas como era 10 anos, 15 anos? Era 300, 400, 500. Então, infelizmente, isso vai cobrar seu preço no futuro, esse mau controle glicêmico durante um certo tempo. Tá? Isso é o conceito de memória metabólica que é verdadeiro para o diabetes. Tá bom? E isso o EDIC mostrou no segmento do DCCT. Mais recentemente, já no século XXI, foi feito um grande estudo chamado ACCORD, tá? Que ele analisou pacientes com diabetes do tipo 2 e ele tentou responder 3 perguntas. Primeira pergunta: o controle glicêmico intensivo, agora, atenção, falando aqui agora de uma hemoglobina glicada menor do que 6%. Lembrando que os outros 2 falaram de uma média de 7%. Aqui eles quiseram baixar ainda mais, menos de 6%. Será que ele vai reduzir ainda mais a retinopatia em relação ao grupo que controlou ali entre 7 e 7,9? Resposta do ACCORD: sim, houve uma melhora na progressão da retinopatia.
Segunda pergunta. O uso de fenofibrato para controle da dislipidemia desses pacientes, fenofibrato via oral, reduziu a progressão da retinopatia? Resposta do acorde: sim, reduziu a progressão da retinopatia. Terceira pergunta. O controle da pressão arterial sistólica para níveis menores do que 120 milímetros de mercúrio em relação a um controle menor que 140 ajudou ainda mais? Resposta do acorde: não. Não houve diferença entre o grupo que controlou a PA sistólica para menos que 120 em relação ao grupo que controlou para menos 140. Tá bom? Então essas foram as 3 conclusões do acorde. Agora tem um porém. Em relação à primeira pergunta, embora o controle glicêmico intensivo tenha reduzido sim a progressão da retinopatia diabética, ele evidenciou um aumento na mortalidade geral, por um maior risco de hipoglicemia. Tá? Os pacientes, alguns não toleravam a hipoglicemia e acabou havendo um aumento na mortalidade geral. Então, mesmo sendo benéfico para a retinopatia, esse controle tão estrito não foi recomendado. Tá? Foi feito também um segmento a longo prazo dos pacientes do acorde, no estudo chamado Accordion, que ele mostrou que também existe memória metabólica para o tipo 2, como o Edric já tinha mostrado para o tipo 1, o Accordion mostrou que também existe essa memória para o tipo 2, e que os efeitos do fenofibrato não permanecem a longo prazo, ou seja, parou de usar fenofibrato, aqueles efeitos benéficos que estava havendo enquanto estava usando, eles não se mantiveram. Então essas foram as 2 grandes conclusões do Accordion. Então, resumindo aqui, os 3 grandes estudos para controle glicêmico, eles mostraram que esse controle é fundamental e que ele deve ser feito com uma equipe multidisciplinar. Isso é fundamental. Não dá para nós, oftalmologistas, assumirmos sozinhos os pacientes com diabetes, tá? A gente precisa de um grupo de profissionais nos apoiando. Endocrinologista, nutricionista, uma equipe multidisciplinar, atuando em prol do paciente. E qual deve ser o alvo da hemoglobina glicada segundo as recomendações atuais? De acordo com a American Diabetes Association, recomendações de 2021, o alvo ele deve ser menor do que 7% de hemoglobina glicada, tá? Mas isso deve ser individualizado. A gente deve analisar nosso paciente, o endócrino, e falar, esse paciente tem condição de suportar níveis glicêmicos menores? Se tiver, ótimo, vamos baixar um pouco mais. Se ele for um paciente mais idoso, mais fragilizado, opa, talvez seja melhor deixar essa glicemia um pouquinho mais alta, porque ele não vai tolerar uma hipoglicemia. Então isso deve ser individualizado, mas de maneira geral, menor do que 7% é um alvo aceitável. Agora, a gente pode se deparar no nosso consultório, na Unicamp, com pacientes que já chegam nesse estágio de retinopatia, né? Nesse estágio, e em todos os estágios, o controle glicêmico ele é importante. Só que a gente precisa fazer algo a mais aqui. Só o controle glicêmico não vai ser suficiente. A gente precisa de uma estratégia que melhore as condições visuais do paciente oftalmológico a curto prazo. Tá? Na década de 60, o que hoje pode parecer bastante nem um pouco razoável, digamos assim, era o que às vezes era a única opção para se fazer nos pacientes, como a retinopatia diabética, que era fazer a ablação da hipófise, hipofisectomia. Realmente, os pacientes foi visto que os pacientes submetidos à ablação de hipófise tinham uma melhora da retinopatia diabética, um efeito pela supressão do eixo do GH e do IGF-1, Insulin-like Growth Factor, e só que isso, obviamente, levou a efeitos adversos graves, e hoje em dia, essa cirurgia, para esse fim, só tem interesse histórico, ela não é mais praticada. Os oftalmologistas começaram a perceber, nesse período, mais ou menos, que eles começaram a analisar que os pacientes com miopia degenerativa, os pacientes com retinose pigmentar, por exemplo, eles não, embora eles tivessem um controle glicêmico ruim, muitas vezes, eles dificilmente desenvolviam neovasos, dificilmente desenvolviam complicações da retinopatia diabética. Por que será? Eles começaram a se pensar. Será que é porque esses pacientes têm uma atrofia corioretiniana difusa? E se a gente começar a provocar intencionalmente essa atrofia nesses pacientes? E esse foi o racional por trás do surgimento da fotocoagulação a laser na retina dos pacientes. Tá? Então, como a fotocoagulação a laser vai combater a neovascularização de retina? Primeiro, a fotocoagulação, ela literalmente, ela vai destrói a retina periférica para preservar a mácula, para preservar a visão central do paciente. Tá? Ao destruir a retina isquêmica externa produtora de VEGF, você vai diminuir os níveis de VEGF, vai diminuir os fatores pró-angiogênicos e a formação de neovasos, certo? Além disso, essa retina isquêmica ela é um tecido metabolicamente ativo, ela consome oxigênio. Se você destrói essa retina, você destrói as células que consomem oxigênio e você aumenta a oferta de O2. Consequentemente, diminui a hipóxia, diminui a produção de VEGF, diminui a neovascularização. Tá?
Além disso, tem um outro fator, é que na área do laser a gente forma uma cicatriz. E essa retina ela fica mais fina, ela fica afilada na área onde é feito o laser. Com isso, o oxigênio proveniente da coriocapilar, da coroide, que costuma ficar restrito à retina externa, ele consegue atravessar a retina externa, como mostrando aqui nessa imagem, muito bem mostrado. Ele consegue atravessar a retina externa e ir em direção à retina interna e interface vitro-retiniana, aumentando o aporte de O2, diminuindo a hipóxia, diminuindo a produção de VEGF, diminuindo a isquemia, diminuindo a neovascularização. Tá? Então, tudo isso vai convergir para uma redução da neovascularização. Então, essa é a teoria da fotocoagulação. Agora, na teoria é tudo muito bonito. Será que na prática isso também seria eficaz? O que os estudos falariam sobre isso? Será que teria resultados reais? Então começaram a se fazer estudos. O primeiro grande estudo foi o DRS, feito na década de 70 e publicado em 1981. Então 81 é um ano muito importante pela publicação do DRS e também pelo título do Mundial Interclubes do Flamengo. Afinal, 3-0 no Liverpool não é para qualquer um. Então um ano importante aí por esses dois grandes eventos aí mundiais. E ele analisou, o DRS analisou paciente com uma retinopatia proliferativa em pelo menos um olho ou uma doença não proliferativa grave em ambos os olhos. Tá? E ele analisou paciente com acuidade visual acima de 20/100. Como que ele dividiu esses pacientes? Um grupo de paciente fazia laser de argônio, outro grupo fazia tratamento com arco de xenônio, talvez os mais novos não saibam o que é, e outro grupo adotava uma conduta expectante. Então, nada era feito, os pacientes eram observados de perto. Tá? Quais foram os resultados do DRS? Eles mostraram o quê? Que na retinopatia diabética proliferativa de alto risco, a panfoto precoce era benéfica, era muito boa. Tá? Ela diminuía o risco de perda visual grave ao longo dos anos. Diminuiu em mais de 50% essa perda visual grave. Então, ela sim foi recomendada a partir do DRS nesses pacientes. Agora, nos pacientes com doença não proliferativa ou nos pacientes que tinham uma doença proliferativa, porém precoce, sem características de alto risco, o DRS não conseguiu mostrar um benefício claro da panfoto precoce frente a uma observação apenas. Ele não conseguiu dizer se era melhor tratar logo ou se era melhor esperar até ele desenvolver características de alto risco. Tá? Esse gráfico é muito interessante, que ele mostra a diferença dos pacientes tratados contra os pacientes que foram apenas observados. Esse é apenas o grupo de retinopatia diabética proliferativa de alto risco, tá? Olha aqui, isso aqui é a percentual de olhos com perda visual grave. No grupo controle foi mais do dobro, mais que o dobro de perda visual grave. Então, ele mostrou que no paciente de alto risco a panfoto precoce era sim benéfica. Outra conclusão importante do DRS foi que ele passou a dar uma preferência ao laser de argônio frente ao arco de xenônio. Porque o arco de xenônio, que tinha sido inventado antes, na década de 50, ele produzia uma cicatriz corioretiniana, só que ela era muito extensa, ela era muito grande, e isso aumentava o risco de efeitos adversos. Tá? Então aqui apenas comparando as marcas de laser de argônio à esquerda com tratamento com arco de xenônio, como o tratamento com arco de xenônio é muito mais agressivo. A gente não consegue predizer direito o tamanho que aquela cicatriz vai gerar na retina. Né? Então, por isso, a partir do DRS começou-se a dar preferência ao laser de argônio. Mas permanecia a dúvida, né? Nos pacientes com doença não proliferativa ou com proliferativa precoce, será que havia um benefício de tratar logo com a panfotocoagulação ou era melhor esperar? E aí surgiu na década de 80 um grande estudo, também muito conhecido, chamado ETDRS, que dentre outras perguntas procurou responder essa, se a panfoto precoce era benéfica nesse grupo de pacientes. Quais foram as conclusões do ETDRS? Ele mostrou que no grupo que tinha doença leve, não proliferativa, não valia a pena tratar. Moderada também não. No grupo de RDP de alto risco, assim como o DRS já havia mostrado, sim, vale muito a pena. Agora, no meio termo aqui, esses pacientes aqui do meio, retinopatia não proliferativa grave, muito grave, ou uma doença de risco moderado, ou seja, de não alto risco, ele recomendou considerar o tratamento. Mas considerar dependendo do quê? Considerar fica muito vago. Ele levando em conta principalmente 5 fatores, 5 características. Primeiro, qual é a possibilidade do seu paciente fazer um follow-up, um segmento adequado? O seu paciente tem capacidade de fazer um segmento? Se você atender o paciente e notar que ele não vai fazer um segmento adequado, de repente vale a pena tratar logo. Senão a gente vai esperar, o paciente vai perder o segmento,
vai voltar daqui a 2, 3 anos já com uma doença avançada e intratável, sem prognóstico, tá? Segundo ponto, como está o controle glicêmico do paciente? Esse paciente tem mantido uma glicemia sempre boa, sempre bem controlada? De repente essa retininopatia não vai nem progredir. A gente pode esperar um pouquinho antes de tratar. Ou não, esse paciente tem sempre uma glicada de 10, 11, 12. É questão de tempo até essa retinopatia diabética progredir. Então talvez seja melhor a gente antecipar e já tratar logo, tá? Então estão entendendo que existe sim, a gente tem que individualizar esse tratamento nesses grupos. Terceiro ponto, como está o estado clínico do olho contralateral? Ele já é um olho perdido, já é um olho lost por conta de GNV, de diabetes? Se sim, é melhor tratar o outro logo. Ou será que ele é um olho que ainda tem umas condições boas de visão, tem uma doença não proliferativa leve? De repente vale a pena esperar um pouquinho. Quarto ponto, foram feitas análises depois do ETDRS com base no subgrupo de pacientes, e essas análises mostraram que houve maior benefício no tratamento precoce quando o paciente era diabético tipo 2, especialmente nos pacientes com idade maior que 40 anos. Tá? Então esses dois fatores também, o tipo de diabetes e a idade, devem ser levados em conta no momento de tratar o paciente ou esperar um pouquinho. Tá? Então agora que a gente já viu as principais evidências acerca do laser, como fazer a fotocoagulação de retina? A marca da retina, o tamanho deve ser de 500 micra, tá? 500 micrômetros. O tempo de exposição, ou seja, a duração do laser recomendado pelas evidências atuais, que são muito parecidas com as evidências já feitas no ETDRS na década de 80, o tempo de exposição ele deve ser de 100 milissegundos, mas aceita-se de 50 a 200 milissegundos. E a intensidade? Muito residente pergunta qual a intensidade que eu devo colocar no aparelho. Deve colocar uma intensidade que deixe uma marca de coloração branco-amarelada discreta, como mostra na imagem aqui à direita. A distância entre as marcas deve equivaler a uma marca, tá? E a extensão deve ir, idealmente, das arcadas vasculares até pelo menos o equador do olho. Devem ser feitas um total de 1.200 a 1.600 marcas em 1, 2 ou 3 sessões. Então aqui, nessa foto aqui da direita, eu coloquei para mostrar que deve ser respeitada uma distância da margem nasal do disco óptico de 500 micra, que dá 1/3 do diâmetro do disco. E aqui, em relação ao centro da fóvea, deve ser respeitada uma distância de 2 diâmetros de disco óptico, de cerca de 3.000 micra, 3 milímetros. Tá? Tanto temporal quanto superior e inferior. Recentemente, nos últimos anos, na última década, começaram a surgir e ser popularizados sistemas de varredura padrão. O mais famoso dele é o Pascal. Tá? Qual a diferença do Pascal em relação aos sistemas de laser convencionais? Tá? Com o sistema de varredura padrão, a gente aperta o pedal uma única vez e ele já lança um padrão pré-definido para a gente, que pode ser tanto um padrão único, single spot, como pode ser já um padrão multi-spot. Então você aperta o pedal uma vez, pisa no pedal uma vez só, ele já lança 4 disparos quase simultaneamente, que é 2x2, ou 3x3, ou 4. Então essa configuração vai ser pré-definida pelo médico, antes mesmo do tratamento do laser começar. Tá? Então isso permite marcas mais homogêneas, um menor dano às camadas internas da retina, um tratamento mais focado para a retina externa, e um maior conforto ao paciente, conforme essa meta-análise publicada em 2021 mostrou. Ela comparou scores de dor, pegou 11 estudos com scores de dor entre pacientes tratados com sistemas novos, sistemas convencionais, e mostrou que em 9 desses 11 estudos houve menor dor nos pacientes que fizeram o sistema de varredura padrão em relação à panfoto convencional. Mas independentemente se o seu sistema é convencional ou sistema de varredura padrão, o paciente pode sofrer efeitos adversos. Tá? Eu coloquei essa imagem aqui, que eu achei bem interessante, mostrando um paciente que fez o primeiro fotocoagulação tradicional, você vê as marcas não são homogêneas, e a seguir ele fez o sistema de varredura em padrão, já com as marcas bem homogêneas na retina. Só que, independente do tipo de laser, ele está sujeito a efeitos adversos, a complicações. Edema ocular, nictalopia, perda do campo visual periférico, dor, muito paciente sente dor com o procedimento, lesões inadvertidas da fóvea, do disco óptico, da íris, da córnea. Tá? Então os pesquisadores começaram a pensar em alternativas para a fotocoagulação que também pudessem ajudar no tratamento oftalmológico da retinopatia diabética. E até que um novo tratamento começou a surgir, tá? Que foi justamente o anti-VEGF intravítreo. Tá? O protocolo I, publicado pelo DRCR Network, ele mostrou um grande benefício dos anti-VEGFs no edema macular diabético, mas um resultado secundário desse protocolo foi que, além de melhorar o edema macular, além de ser útil
nessa consequência, nesse edema, nesse fator, também ajudou a melhorar a restinopatia, a regredir os neovasos. E aí os pesquisadores do DRCR começaram a pensar, e se a gente formulasse um estudo que focasse especificamente na retinopatia diabética, não apenas no edema macular? E foi aí que eles fizeram o protocolo S. Foi publicado em 2015 por esse grupo. Ele analisou 394 óleos, ele comparou óleos que fizeram ranibizumab, tá? O Lucentis intravítrio, e óleos que foram submetidos a panfoto, fotocoagulação panretiniana. Eles selecionaram pacientes tanto de tipo 1 quanto tipo 2, pelo menos um olho com doença proliferativa. Então aqui a gente está falando do protocolo S de doença proliferativa, tá? Já em estágio proliferativo, já com neovasos. Acuidade visual de pelo menos 20 por 320. E aí uma característica peculiar do protocolo S é que ele não excluiu o paciente com edema macular. Ele incluiu também. Então o olho podia ter edema macular, tá? Só que não podia ter tratamento prévio com laser, com panfotocoagulação, tá? Os pacientes que fizeram ranibizumab, eles recebiam injeções mensais até o mês 4, 5 ou 6 e depois passavam para um regime de prorrenata, PRN. Nos pacientes que não tinham edema, ao longo de 2 anos, receberam em média 10 injeções de rani. Os pacientes que tinham edema associado recebiam em média 14 injeções. Então, um número bastante elevado. No grupo sem edema, 5 injeções por ano. No grupo com edema, 7 injeções por ano, em média. E quais foram os resultados nos 2 anos do protocolo S? Ele mostrou uma não inferioridade do ranibizumab, ou seja, o ranibizumab ele foi não inferior a panfoto, tá? Além disso, ele teve uma menor perda do campo visual, uma menor taxa de edema macular e uma menor necessidade de vitrectomia. Então, a conclusão do protocolo S é que o anti-VEGF passou a ser visto como uma alternativa de primeira linha à panfotocoagulação na restopatia proliferativa, especialmente naquelas que tinham edema macular concomitante. Foi feito um segmento de 5 anos desse estudo do protocolo S, publicado em 2018. Tá? O estudo original foi publicado em 2015. Então, em 2018 foi publicado o segmento de 5 anos e ele continuou se mostrando não inferior a panfoto. Continua mostrando menos perda de campo visual e menor extensão de edema macular. Só que aqui tem um alerta. Houve uma grande perda de segmento nos 5 anos de segmento. Tá? Então, se num estudo controlado, tudo, os pesquisadores ligando para o paciente, tudo bem controlado certinho, mesmo assim houve quase 40% de perda de segmento, imagina na vida real, né, onde esse controle não é feito de uma maneira tão estrita quanto em um estudo randomizado. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente vai ver mais para frente na aula, se o paciente com anti-VEGF perde segmento por muito tempo, o prognóstico dele é pior do que o paciente que faz laser. Então isso é um ponto que merece muita atenção da nossa parte. Aqui uma comparação da acuidade visual no grupo de ranibizumab e do grupo da panfotocoagulação ao longo do segmento do estudo, mostrando uma não inferioridade. Em 2017, foi publicado um estudo chamado Clarity, que ele também analisou pacientes com doença proliferativa, só que aqui, ao invés de fazer o ranibizumab, foi feito o aflibercept, o Eylea, intravítrio, e comparado à panfotocoagulação retiniana. Os pacientes diabetes tipo 1 ou tipo 2, uma acuidade visual, ele aceitou só um pouquinho maior, né, 20/80 para cima. No Clarity, o paciente não podia ter edema macular diabético de base, só que ele podia já ter feito tratamento com panfoto, desde que houvesse, no momento da inclusão do paciente, neovascularização ativa, para caracterizar a doença como sendo proliferativa em atividade. Tá? Então, os pacientes com aflibercept recebiam uma loading dose até o 3º mês e depois PRN. Quais foram os resultados do Clarity? O aflibercept, após 52 semanas, após 1 ano, ele mostrou-se não inferior e também superior à panfoto para melhor acuidade visual corrigida. Também teve maiores taxas de regressão do edema macular e maiores taxas de regressão dos neovasos, todas com P significativo. Então ele foi sim muito eficaz para diminuir neovaso e diminuir edema macular nesses pacientes com doença proliferativa. Tá? Então estava começando a haver um embate. Né? A panfotocoagulação, que sempre reinava absoluta nas últimas décadas como o único tratamento oftalmológico possível para esse grupo de pacientes, estava começando a ser desafiada pelo novo oponente, os anti-VEGF, estão querendo tomar o cinturão da panfoto. Mas alguns pesquisadores começaram a pensar, por que não, ao invés de um batalhar contra o outro, por que não unir forças, os dois, em prol do paciente e fazer um tratamento combinado? E essa foi a ideia por trás do estudo Proteus, publicado em 2018. Ele analisou 87 olhos, tá? E um grupo fez ranibizumab
mais panfotocoagulação, então terapia combinada, enquanto o grupo fez apenas fotocoagulação. Paciente com retropatia diabética proliferativa de alto risco, tá? Sem edema macular. Qual era o desfecho primário que esse estudo queria saber? Se havia diferença na regressão dos neovasos em 12 meses. E quais foram as conclusões do Proteus? Antes de falar as conclusões, então a loading dose era até o 3º mês, na terapia combinada, depois era PRN, tá? E as panfotos nos 2 grupos eram feitas em 1 a 3 sessões. Quais foram as conclusões do Proteus? Houve uma diminuição dos neovasos maior no grupo com a terapia combinada, ao longo desses 12 meses, então 92,7% versus 70,5%, com um P bastante significativo. Em relação à regressão completa dos neovasos, houve também uma diferença, mas o P já não era tão significativo assim. 43,9% contra 25%. Talvez se o N fosse um pouco maior, o P chegaria a valores com significância estatística. Em relação à acuidade visual média, o valor de P não conseguiu mostrar uma significância estatística. Tá? Então, a terapia combinada mostrou maior diminuição dos neovasos, porém sem refletir numa maior acuidade visual. Só que como o desfecho primário do Proteus era a diminuição de neovasos, a regressão, ele conseguiu cumprir esse objetivo e ele foi mais efetivo nessa regressão. As limitações do estudo foram 2 principais, o segmento curto, 12 meses apenas, e um N pequeno. Só 77 pacientes completaram o estudo. E em 2020, em dezembro, foi publicada uma meta-análise envolvendo 12 estudos que comparavam as terapias com a terapia combinada. O que essa meta-análise mostrou para a gente? Que em 12 meses de segmento, não havia diferença nos 3 grupos em relação à regressão dos neovasos. Nesses 12 estudos está incluído também o Proteus. O Proteus é um desses 12 estudos dessa meta-análise. Tá? Não houve diferença entre os grupos na regressão de neovasos. Houve um benefício visual nos grupos que fizeram anti-VEGF. Então, o grupo que fez só anti-VEGF e o grupo que fez terapia combinada tiveram uma visão melhor. Só que, se você excluísse os pacientes com edema macular, essa diferença não se mantinha. Tá? Então, essa diferença ela foi proporcionada só pela melhora do edema macular, foi a conclusão da meta-análise. Tá? E a conclusão principal foi que a terapia combinada era sim uma alternativa no tratamento da doença proliferativa, mas que estudos maiores são necessários para provar ainda resultados mais consistentes dessa terapia. Então, a gente já viu que os anti-VEGF são sim boas alternativas para o tratamento da doença proliferativa. Mas na doença não proliferativa, será que os anti-VEGF também têm vez? E essa foi a ideia por trás do protocolo W, publicado em 2021, também pelo DRCR Network, que ele comparou o aflibercept, injeções de aflibercept em quase 400 olhos. Um grupo, 200 olhos fizeram injeção de aflibercept e 200 olhos fizeram injeções simuladas, ou seja, eram apenas observados, nada era feito de forma ativa. Tá? Ele pegou pacientes, os critérios de inclusão foram pacientes com... Aqui já é diferente. Aqui a gente não está analisando pacientes com doença proliferativa, a gente está analisando pacientes com estágio pré-proliferativo, não proliferativo, moderado ou grave. Esses pacientes não podiam ter edema macular, eles tinham que ter uma acuidade visual central muito boa, de 20/25 ou maior. As injeções eram feitas nesse esquema, injeções fixas em 1, 2, 4, 8, 16, 12, 16 e 20 meses, e após o segundo ano de segmento, a cada 16 semanas. Então, o objetivo do protocolo W era determinar se o aflibercept intravítrea era eficaz e era seguro para prevenir a doença proliferativa, para prevenir o edema macular, e se ele vinha, se nesse benefício vinha junto um benefício visual para o paciente. Resumindo, o protocolo W queria saber, na doença não proliferativa, moderada ou grave, sem edema macular, é melhor injetar logo ou é melhor esperar? Após 2 anos de segmento, a probabilidade de desenvolver tanto edema macular diabético quanto a retinopatia diabética proliferativa foi muito menor no grupo que fez aflibercept. Tá? Fazendo a razão de risco ajustada, tá? Tanto para o edema macular diabético quanto para a doença proliferativa, o aflibercept diminuiu cerca de 3 vezes o risco dessas 2 complicações. Então, ele foi sim muito benéfico nesse objetivo. Diminuiu o risco das 2 condições. Mas houve benefício visual associado? Os resultados de 2 anos mostraram que não houve um benefício visual estatisticamente significativo. Tá? Os resultados de 4 anos que devem ser publicados em 2023, eles vão ser importantes para a gente avaliar se vai haver essa variação da acuidade visual num prazo um pouco maior, de 4 anos de segmento. Tá?
Com essa mesma linha de raciocínio, foi publicado em 2021 também o estudo Panorama. Tá? Ele analisou 402 olhos e ele dividiu os pacientes em 3 grupos. Um grupo recebia aflibercept intravítrea a cada 16 semanas, outro grupo a cada 8 semanas e outro grupo injeções simuladas, apenas observação, era o grupo controle. Tá? Ele também, os critérios de inclusão também era uma doença não proliferativa, classificada como grave ou moderadamente grave. Os pacientes não podiam ter edema macular diabético e a acuidade visual, o panorama já foi um pouquinho mais permissivo. Ele permitiu pacientes acima, maior ou igual a 20/40, 0,5, enquanto o protocolo W era maior ou igual a 20/25. Os 3 grupos, então, resumindo como que era feito o esquema de injeções. No grupo de 16 em 16 semanas, era feita uma loading dose por 3 meses, uma dose de carregamento. Depois dessa dose de carregamento, era feita uma injeção 8 semanas depois. E depois dessa injeção, a gente começava a fazer injeções a cada 16 semanas. Tá? Já no grupo da aflibercept, a cada 8 semanas, eram feitas injeções mensais por 5 meses. A loading dose, então, era de 5 meses nesse grupo. Depois eram feitas injeções de aflibercept a cada 8 semanas. Só que a partir do 2º ano, eles mudaram esse intervalo fixo para um esquema PRN, pró-renata. Então mudou, não foi feito mais intervalo fixo. Passou a ser feito PRN após a 56ª semana, nesse grupo aqui de 8 em 8. Tá? E o grupo das injeções simuladas era o grupo controle. Os parâmetros avaliados pelo panorama foram 3 principalmente. Como a retinopatia diabética evoluía? Havia uma diferença no surgimento de complicações de edema macular? Qual era a variação da acuidade visual entre os grupos de pacientes? Então, em relação à evolução da retinopatia diabética, o panorama queria saber quantos olhos de cada grupo melhoraram 2 ou mais níveis na escala de gravidade da RSS. Tá? Quais foram os resultados do panorama nesse sentido? Foram que sim, os grupos com aflibercept melhoraram muito a gravidade da retinopatia diabética, tá? Após 100 semanas, após 2 anos de estudo. Então, no grupo que foi aqui do meio, feito a cada 16 semanas, houve uma redução, na verdade, 62% dos pacientes apresentaram melhora da retinopatia. No grupo do aflibercept de 8 em 8 semanas, aqui em azul à direita, houve uma melhora de 50%. E no grupo que era apenas observado, uma melhora em apenas 13% dos pacientes. Tá? É interessante notar que no grupo de 8 em 8 semanas, a partir do momento que foi adotado o PRN, houve uma queda na melhora da retinopatia. Então, enquanto era feito um intervalo fixo de 8 semanas, estava tendo uma melhora em 80% dos pacientes. Começou a ser adotado o PRN, caiu para 50%. Tá? Então, houve uma piora dessa progressão da retinopatia, né? Dessa tendência de melhora, quando começou a se adotar o PRN. Mas a conclusão geral foi que sim, o aflibercept ajudava na evolução da retinopatia diabética. Tá? E nas complicações do edema macular, será que o aflibercept também era benéfico? Os estudos mostraram que sim. Nos grupos que fizeram aflibercept, houve uma taxa combinada de complicações que ameaçassem a visão ou edema macular de menos de 20%. Enquanto nas injeções simuladas no grupo controle, chegou a 50% esse nível de complicações ou de edema. Esses 2 gráficos ilustram muito bem isso. Aqui o grupo controle, uma incidência muito alta de complicações que ameaçavam a visão e de edema macular aqui à direita em relação aos grupos onde era feita a intervenção com a aflibercept. Tá? Então, sim, o aflibercept também foi muito bom no sentido de prevenir complicações, de prevenir edema macular diabético. Em relação à visão, será que o benefício dele também se manifestava na acuidade visual dos pacientes? Os resultados não mostraram benefício estatisticamente significativo em relação a observar. Embora melhorasse a evolução da retinopatia, embora melhorasse, né, evitasse edema ocular, surgimento de complicações, não havia um benefício claro de acuidade visual nos pacientes que era feita a aflibercept. Nosso consultório e na Unicamp, muitas vezes, a gente se depara com pacientes já com estágio bem avançado de retinopatia diabética proliferativa. A gente vai fazer o fundo de olho e o residente não consegue focar direito. Aí ele chama o fellow e o fellow também não consegue focar. A gente fala, nossa, vamos fazer um ultrassom. Isso parece ser um HV, parece ser uma hemorragia vítreo. A gente faz ultrassom e constata a hemorragia do humor vítreo. E essa complicação, a HV, é uma complicação mais comum do que muita gente imagina no diabetes. No protocolo S, a HV aconteceu em 46 a 48% dos olhos, num período de 5 anos.
mesmo tratados. Então, quase metade dos olhos com doença proliferativa desenvolveu hemorragia vítrica. Chegou um paciente com HV para a gente, o que a gente deve fazer? Tá? Os pesquisadores também fizeram essa mesma pergunta e, para isso, montaram o protocolo AB, do grupo de RCR Network novamente. Tá? Então, o protocolo AB foi publicado em 2020, ele analisou pacientes com HV secundário à doença proliferativa. Um grupo fazia aflibercept, outro grupo fazia vitrectomia precoce com endofoto. O grupo que fazia, eles não podiam ter DRT na base, tá? O grupo que fazia aflibercept fazia injeções de carregamento, dose de carregamento por 4 meses, depois PRN. Os grupos que faziam a vitré faziam a cirurgia dentro de 2 semanas e havia sim a possibilidade de fazer um aflibercept pré-operatório para melhorar as condições intraoperatórias. Tá? Então eles podiam fazer esse aflibercept pré-operatório sim, nesse grupo da cirurgia. Quais foram os resultados? Em 24 semanas, ou seja, em 6 meses, e em 104 semanas, em 2 anos, não houve uma diferença de acuidade visual no grupo que fez a aflibercept e o grupo que fez cirurgia. Tá? Embora o grupo que tenha feito cirurgia, que está aqui em laranja, tenha recuperado a visão mais rapidamente, tá? Do que o grupo que fez a aflibercept está em vez. Depois, essas curvas elas passaram a ficar quase que iguais, quase idênticas, né, na acuidade visual. Mas no começo, principalmente nos pacientes que tinham uma HV mais densa, com acuidade visual menor que 20/800, houve uma melhora visual mais rápida se você fizesse a cirurgia com endofotocoagulação. Tá? Outra análise interessante do estudo do protocolo AB é que um a cada 3 pacientes de cada um dos grupos teve que fazer uma terapia de resgate com abordagem alternativa, ou seja, 1/3 dos pacientes que faziam aflibercept tiveram ao longo desse segmento que fazer vitrectomia, seja por um HV que não melhorava, alguma outra complicação. E o grupo que foi submetido à vitrectomia precoce, 1/3, um a cada 3 pacientes, teve que fazer aflibercept depois, seja porque começou a ter hemorragia recorrente, seja porque desenvolveu edema macular. Tá? Então houve essa terapia de resgate significativa, o que mostra que nenhum dos dois tratamentos é um tratamento excepcional. Né? Às vezes eles têm que agir em conjunto um com o outro. Então a conclusão do protocolo AB foi que tanto a Vitré quanto a aflibercept são opções viáveis de primeira linha no tratamento da HV por retinopatia proliferativa. Qual escolher então? Aí a gente tem que individualizar. Facilidade de segmento longitudinal do paciente, será que ele tem condição de seguir a longo prazo? De ficar injetando? Quais são as condições clínicas do paciente? Ele acabou de fazer uma amputação, ele está com nefropatia. De repente não vale a pena fazer uma cirurgia nele agora. Como tá, ele tem uma necessidade de recuperar a visão mais rapidamente, ele é piloto, ele é médico cirurgião. Nesse caso, talvez seja melhor fazer uma cirurgia, que vai recuperar a visão mais rápido. Então a gente deve individualizar. Lembrando que a vitrectomia ela tem indicações já bem claras, bem estabelecidas na doença proliferativa, como por exemplo HV que não resolve, recorrente, hemorragia subalóide pré-macular densa, um descolamento tracional de retina ameaçando ou acometendo a mácula, um DR misto já com componente regmatogênico, tá? GNV, glaucoma de células fantasmas, entre outros. Tá? Foi feito na década de 80 até um estudo famoso, DRVS, que comparou se havia benefício entre fazer vitrectomia precoce em até 6 meses contra vitrectomia tardia em 1 ano. E ele mostrou que nos pacientes com diabetes tipo 1 ou com HV com uma baixa visual grave, a vitré precoce era mais benéfica, tá? E outras indicações a posteriori acabaram surgindo para a vitrectomia precoce, como por exemplo a ausência de fotocoagulação prévia, que a gente conhece como paciente virgem de tratamento, ou paciente com HV bilateral, que aí o paciente vai estar geralmente cego dos 2 olhos, então é bom a gente intervir mais rapidamente para deixar o paciente funcional de novo. Tá? Lembrando, uma observação aqui, desde a publicação desse estudo em 85, a cirurgia de vitrectomia ela evoluiu muito, ela ganhou muito em segurança. Tá? Então hoje em dia dá-se uma preferência ainda maior para a vitrectomia precoce em relação à vitrectomia tardia, pois a gente consegue fazer a vitrectomia com menos dano iatrogênico ao paciente do que era feito naquela época. Tudo bem, agora os estudos, protocolo S, protocolo W, Clarity, Panorama, todos eles foram estudos bem conduzidos, estudos assim que os pesquisadores ligavam o paciente, ficavam fazendo acompanhamento de perto. Só que a gente sabe que na vida real não é assim. Na vida real o paciente tem dificuldade em acessar o sistema de saúde, pegar o transporte, ônibus lotado, metrô lotado, falta de condições econômicas, financeiras do paciente, tá? Ou do sistema de saúde absorver essa quantidade numerosa de pacientes. Isso acaba ocasionando uma perda de segmento. Além disso, a gente está acabando aqui, nem saiu ainda de uma grave crise da pandemia de Covid-19, tá? Que deixou muita gente em casa, com muito medo e com razão.
e acabou também perdendo o segmento, pacientes já com uma retinopatia proliferativa. Como será que esses pacientes evoluíram quando perderam o segmento? Foi feito um estudo em 2019, até pré-pandemia, que analisou, foi uma coorte retrospectiva, tá? Que analisou olhos que fizeram anti-VEGF e olhos que fizeram panfoto. Como eles se comportaram se o paciente perdesse 6 meses ou mais de segmento. Os resultados, eles não favoreceram o anti-VEGF nem um pouco. Os anti-VEGF, eles tiveram maior incidência de DR tracional, neovasos de disco, GNV e uma pior acuidade visual do que o grupo que tinha feito panfoto. Então, se o paciente, como eu já falei antes, o paciente você acha que ele não vai manter o segmento, de repente vale a pena fazer panfoto ou um tratamento combinado. Mas só anti-VEGF, de repente, não é uma boa ideia. Tá? Porque os resultados foram piores em quem perdeu o segmento. Agora, indo só aqui nas perspectivas futuras de tratamento, a gente tem os novos anti-VEGF surgindo aí, o brolucizumab, que já está sendo mostrado em estudos recentes, um benefício em edema macular diabético, que vai ser falado nas próximas aulas. O faricimab também sendo bastante promissor. Inibidores da PPAR-alfa, via oral, então a gente já comentou aqui um pouquinho do fenofibrato no estudo ACCORD. O estudo FIELD também mostrou um benefício do fenofibrato, só que ele tem um risco potencial em pacientes nefropatas, porque ele tem um clearance renal. Então, para isso foi produzida uma outra medicação chamada pemafibrato, também por via oral, que por ter metabolização hepática, ela era mais segura em nefropatas. Só que mais estudos ainda são necessários para comprovar um real benefício do uso dessas drogas na retinopatia diabética. Outras medicações que atuam em várias vias metabólicas do diabetes e parecem ser promissoras são inibidores da NOX, com apocinina, diferineno e iodônio, análogos da GLP-1, polifenóis, como resveratrol, curcumina. Só que, mais uma vez, na teoria pode ter função. Na prática, a gente ainda precisa de estudos que comprovem um real benefício para a gente poder usar e recomendar aos nossos pacientes. Tá? Indo um pouquinho mais para frente, mais futura, a nanotecnologia está começando a surgir aí na medicina. Então, lembrando, a escala do nanômetro é menor do que a do micrômetro. 1 nanômetro dá 0,001 micrômetro. Tá? Com isso, as nanopartículas elas conseguem ter algumas vantagens importantes. Então, elas conseguem detectar precocemente alterações metabólicas do paciente diabético. Elas conseguem fazer um tratamento mais direcionado logo ali naquela célula e preservar as células adjacentes e, com isso, dar menos efeitos adversos. E também também elas conseguem fazer, por ser muito pequenas, conseguem atravessar a barreira hemato-retiniana e, com isso, chegar bem. Um tratamento a gente pode fazer também sistêmico que chegue bem na região ocular e consiga tratar a retinopatia, tá? Mas isso ainda é muito teórico, muito mais pesquisa tem que ser feita até que isso entre em estágio clínico e de intervenção para o paciente, tá? Então aqui de mensagens, o paciente com diabetes mellitus, seja tipo 1, seja tipo 2, ele tem que ter o controle glicêmico sempre, tem que ter controle de comorbidade sempre, dislipidemia, hipertensão, ele deve fazer o segmento oftalmológico com fundo de olho. Chegou no estágio já proliferativo ou mesmo pré-proliferativo, a gente já tem que começar a considerar fotocoagulação e ou anti-VEGF, dependendo se o paciente tem edema macular, como está a capacidade de adesão, segmento do paciente e quais são os custos do tratamento para o paciente e para o sistema de saúde. Em alguns casos, o paciente já chega em estágios assim, já estágios que a gente considera cirúrgicos da doença, já uma doença avançada, como por exemplo esse DRT, de retina tracional, ameaçando a mácula, acometendo a mácula, e nesses casos a indicação primária seria já fazer uma vitrectomia. Tá? Então essas foram minhas referências bibliográficas. E obrigado. Deixa eu te compartilhar a tela aqui.